Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui essa live com o tema Direito dos Idosos. Se você sabe o seu. Estou aguardando aqui a delegada Bianca Prado para a gente fazer juntas essa live. Guardar o pessoal entrar. Estou guardando aqui a delegada Bianca Prado para a gente começar. Guardando o pessoal entrar. Mas tá legal. Qualquer coisa eu acendo a luz. Deixa eu só jogar uma pra cá. Já vai. Tá. Oi, Nana, boa noite. Melhorou? Sim, tá bom. Hum, Dá pra te ver. tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Chama, convida os seus amigos, tá? Seleciona aqui no aviãozinho e convida o máximo de pessoas para assistir essa live. É um tema super importante. Gustavo, boa noite. Eu queria agradecer primeiro, viu, Bianca, a sua participação aqui comigo, você ter aceitado o meu convite. É uma honra, né, participar aqui com você, para mim, saber do seu trabalho. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você, né, para o pessoal. Claro. Primeiro, a honra é minha. Fiquei muito feliz com o convite. É engraçado que é um tema, né, tão importante que a gente não tá vendo muita live. Eu acho até que a gente Não, deveria falar mais sobre esse tema, porque é um tema que ele é sempre atual, ele está sempre acontecendo, e assim como a violência contra a mulher, na pandemia também aumentou muito o número de violências contra os sim, idosos, sim, de problemas contra os idosos de uma forma geral, e a gente sabe que a população não sabe, às vezes, nem os mais básicos dos direitos que tem. Então, acho que é exatamente. muito importante a gente falar. Agora, me apresentando. Meu nome é Bianca Prado, sou delegada de Polícia Civil, atuo em Minas Gerais, sou delegada de Minas Gerais, sou delegada, vai fazer 8 anos. Antes disso, eu fui advogada criminalista no Rio de Janeiro, advoguei por 10 anos, fiquei à frente de delegacia de mulheres durante 7 anos, que aí a gente acabava vendo muito o caso de violência contra idosas, especificamente. E Uhum. no ano passado eu me deparei com assim o caso que mais me chocou na minha carreira, que foi o caso do asilo acolhendo vidas para a vida, que inclusive está em Eu julgamento essa vi, semana, que eu foi um cheguei a caso. procurar estudar sobre esse caso, né? Eu não tive conhecimento na época, mas como você tinha mencionado na sua publicação, eu fiquei curiosa e realmente, assim, um choque, né? As imagens que tem, assim, a notícia que saiu que eu vi no YouTube, realmente bastante forte. Foi Muito. o primeiro caso seu, assim, tão forte Foi. nesse Assim, com sentido? essa gravidade da gente ter visto, foi meu primeiro caso de tortura. Então, assim, me chocou Com muito. idosos, né? Com idosos e tortura naquele nível que chegou à morte, foi o primeiro. Nem com Aham. pessoas mais novas eu tinha visto, nem com facções rivais eu tinha visto tamanha crueldade. Porque ali a gente conseguiu juntar tortura, crimes patrimoniais, estupro. Teve idoso estuprado dentro daquele lugar, coisa que a gente nem imagina que vai acontecer com o idoso teve. E o número de Sim, vítimas foi assim, foi muito alto. Foram mais de 90 vítimas catalogadas ao final. nossa.
Então, assim, eu falo que eu acho que eu posso trabalhar mais 20, 30 anos que eu não vou esquecer esse caso. Não tem como Só para esquecer. quem está entrando e não conhece o caso, você pode falar um pouquinho como que foi? Claro, a gente acabou sendo até numa data assim, emblemática, que foi na véspera do Dia dos Avós. No dia 25 Hum. de junho do ano passado, a gente estava na delegacia e recebeu uma ligação do Hospital Municipal. Era uma assistente social do Hospital Municipal pedindo para conversar com a gente que tinha chegado um idoso num estágio muito crítico, vindo de uma casa de longa permanência, de uma instituição de longa permanência, popularmente conhecida como asilo. Uhum. E aí a gente falou assim, como é que ele tá? Ela falou assim, olha, ele chegou aqui num quadro muito grave de desnutrição e desidratação, já mostram claramente uma falta de cuidado com aquela pessoa. Ela estava sem comer e sem beber. O médico tinha avaliado que ele deveria estar em 2 dias. Acho que você está indo e vindo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. É porque às vezes chega a mensagem que trava a minha tela. Ah, não, então tá. E aí, com base na informação, a gente já pedi para 2 investigadoras descerem para conversar com essa assistente social. Ela passou o caso, disse que já tinham tido 2 idosos que tinham passado no mesmo mês com casos graves vindo dessa mesma instituição. Então a gente resolveu ir olhar o que tinha acontecido. A gente recebeu a ligação, acho que era 9 horas da manhã, 9h30. As 2 investigadoras foram no hospital, conversaram e já voltaram para a delegacia falando, olha, não é a única vítima, tem mais. Nessa hora, a gente entra na viatura e vai para o local. Eu falei, não, o fato é muito grave para a gente esperar para ver o que vai dar. Então a Uhum. gente chega no local e quando eu chego no local eu vejo assim uma das piores cenas da minha vida. A gente vê os idosos com feridas abertas, a gente vê um número alto de idosos e apenas no dia tinham duas cuidadoras só. Na hora do almoço a gente foi olhar, a gente chega assim pouco antes da hora do almoço, quando a gente foi olhar, a comida era precária, eles começam a relatar para a gente que aquilo ali era todo dia. E a gente fazendo a fiscalização, a fossa do ambiente estoura e começa a vir aquele líquido de esgoto onde os idosos estavam e eles patinando, literalmente, no cocô. E eles falando, Nossa. não, isso acontece pelo menos uma vez por semana, acontece aqui. E aí você já fala assim, como assim? E a gente, quando entra no vestiário, a gente vê idoso na cama, sem assistência, reclamando que não tomava banho de sol, que não levantava da cama, que não fazia nada, que era ali tempo integral. E aí a gente começa. Daqui a pouco, quando eles começam a perceber que é a polícia que está ali, e a gente começa a conversar com eles, eles ficam temerosos. Aí daqui a pouco a gente começa a escutar eles baixinhos assim. Graças a Deus que vocês vieram aqui. Foi Deus que mandou. Aí na hora que a gente escuta isso, a gente começa a conversar. E aí a gente vê os relatos de que privação de alimento, privação de medicação, banho coletivo, que à noite eles ficavam sozinhos, trancados, sem ninguém, que a dona do asilo acompanhava por um sistema de câmera do quarto dela, eles não ficavam ali. Então, foi assim, foi devastador, devastador. Fora da gente ter visto paciente com soro e sem soro, soro seco, segundo os outros idosos, há mais de 2 dias ali. Sei que a gente chama na hora o hospital para fazer a análise das pessoas. E, se eu não me engano, 8 deles já são transferidos ali direto para o hospital para tratamento médico de urgência. E os outros, ao longo da semana, a gente foi conseguindo a transferência para outra instituição. Nossa, é Então, foi muito, esse o muito cenário, grave um caso desse. muito grave. Eram feridas abertas que a gente via, assim, era relatos de fome, era relatos de agressão, era idoso com roxo. Era uma idosa que ela mostrou pra gente o seio todo roxo de soco que ela tinha levado. Uma outra menina que era cadeirante, ela dizendo que ela não queria comer, foi colocado o cabo da vassoura na goela dela para ela engolir a comida. Então,
desse nível. Nesse nível. Eu acho que a gente pode começar exatamente por aí a questão, tanto do estatuto, Eu né, acho que a gente que eu só tinha. vou acender a luz, que eu acho que está muito escura. Tá, tá, pode ir, Peraí, só um minuto. tranquilo. Será que melhora? Melhorou? Tá A gente bom, faz tá bom. assim. Não, aí ficou mais Melhora assim? escuro. É, então assim. Isso. Ótimo. Eu fiquei pensando, assim, eu cheguei a atender, né, eu não cheguei a me apresentar para o seu público. Então, eu sou Cristiane, né, fisioterapeuta, trabalho aqui em Goiânia, até meu público é idoso, então, por isso que eu gosto muito desse tema, questão do estatuto, os direitos, né? Igual a gente comentou, realmente as pessoas são leigas, né? A maioria nesse sentido, nesse assunto, e acaba perdendo o controle, vamos dizer assim, de como poder ajudar. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Nesse asilo não tinha fisioterapeuta, ou os funcionários eles eram coagidos, questão da denúncia. Ele não tinha fisioterapeuta, ele não tinha enfermeiro, ele não tinha médico, ele não tinha nem sequer auxiliar de enfermagem. O que a gente tinha era 2 cuidadores por dia, Uhum, uma cozinheira e uma faxineira. Era o que tinha no asilo. Tinha sistema de médico assistente que ia uma vez por mês no local, quando ia, somente para. A gente chegou a entrevistar esses médicos, a ouvir esses médicos, somente para revalidar receitas e fazer corrida de leito. Sim, uhum. e quando tinham os casos que chegavam mais graves, os pacientes eram atendidos na UPA ou no hospital municipal. Tanto que foi através do hospital municipal que a gente tomou ciência dos fatos. Mas Recebeu a denúncia. não tinha um acompanhamento regular de profissional. Dentro do quadro de funcionários do local não tinha. Inclusive, a vigilância sanitária já tinha apontado, que é o órgão fiscalizador, né? É bom que a gente fale isso para as Uhum, pessoas. A vigilância sanitária já tinha apontado alguns problemas estruturais no local, mas não tinha apontado em relação a funcionários. Tinha apontado principalmente em relação a adequações do ambiente. Falta de uhum, gradeamento, falta daquelas barras de acessibilidade em alguns locais, falta de vestiários melhores, porque eles tinham. Aí eles chegaram a construir, quando a gente chegou, eles estavam com um prédio que a gente achou que era construção ainda, porque ele estava todo no cimento e não era. Já era uma construção inacabada, com o idoso morando naquela ala. Inclusive, os pacientes mais graves, com problema de locomoção, estavam lá. Um ambiente que não dava nem para a gente respirar. Para respirar estava difícil por causa daquele cheiro de cimento. Eu imagino se para uhum, mim, que sou nova, já era difícil, imagina para um paciente acamado e idoso. Como é que não era? uhum, Então, assim, o que tinha ali realmente era isso. Era uma instituição que ela não estava com seu funcionamento pleno, ela estava com pendências ainda administrativas, mas na prática funcionando plenamente. E funcionando plenamente, se eu não me engano, desde 2013. Então ela funcionou por 6 anos. Aí a gente imagina quantas pessoas foram feitas vítimas durante esses 6 anos. E os familiares não sabiam, ou eles estavam abandonados pelos familiares. Assim, tem um pouco de tudo. A gente fala Uhum, que tem muita família que, a partir do momento que faz o abrigamento do idoso nas casas de longa permanência, realmente abandona. É importante a gente uhum, falar que isso é crime. A lei é muito clara que o idoso tem direito ao convívio familiar, mesmo abrigado. Então, as famílias, muitas das vezes, elas iam lá uma vez por mês, uma vez por semana, e tinha família que nem ia. Tinha família que nem sequer pagava a prestação, simplesmente pegava o cartão do, do benefício do idoso, entregava para a dona do estabelecimento e deixava por conta dela gerir tudo. Então, a gente viu muito caso, sim, de negligência familiar, e alguns casos que são pessoas que muito, muito humildes que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Então teve um pouco de tudo. Fora aquelas pessoas que chegaram ali já sem nenhum contato familiar. A gente teve alguns uhum, idosos que eles foram transferidos da Santa Casa.
A Santa Casa, ela tem, a de Belo Horizonte, ela tem um andar específico que são pacientes que estão lá há meses, há anos e que a família abandonou no hospital, que não foi conseguido, que não teve contato, que não conseguiu. Então, a assistente social da Santa Casa, ela fazia essa intermediação com algumas casas de abrigamento e encaminhava esses idosos para lá. Então, se eu não me engano, 8 deles vieram da Santa Casa já sem família. Nossa, é muito triste pensar que um órgão, né, um hospital tão grande, de renome, encaminhar esses pacientes para um local tão degradante, né? Exatamente. Foi muito. Na época, a gente chegou a cogitar se teria algum desvio de finalidade, se tinha tido alguma conduta de má-fé por parte da assistente social, se ela recebia alguma coisa em relação, mas não. Assim, Aham, ao longo da investigação ficou comprovado realmente que ela agiu de boa-fé e que, na verdade, a Santa Casa acreditava realmente que seria melhor para que aquela é, pessoa estar naquele local do que estar dentro do hospital preso num leito. E quando você entrava na página do Facebook do local, você achava que do era um local local. bacana. Tinha umas fotos ok, ela levava, muitas das vezes, alguns deles para o culto na igreja, porque ela era pastora, então ela levava eles, mostrava que tinha saídas, passeios. Quando chegava a visita, no dia da visita, ela mascarava todo o ambiente, até mesmo porque as visitas elas eram pré-determinadas, a família e nenhuma outra pessoa podia visitar quando queria, era só naquele dia pré-estabelecido Hum, por ela. Ela não deixava os familiares, nem ninguém, ter contato isolado com os idosos, então tinha sempre alguém circulando, então eles não conseguiam conversar. Com a gente mesmo, eles só foram se soltar para conversar com a gente quando eu tirei ela do local. Enquanto a gente estava lá e ela estava lá, eles falavam baixinho e abaixavam a cabeça. Falei, não, tem algo errado. Na hora que eu tiro e levo ela para a delegacia e volto para conversar com eles calmamente, aí que a gente descobre realmente o que está acontecendo. Então, é muito, muito complicado. Eu separei alguns tópicos do estatuto, mas assim, você fica à vontade para falar o que você acha que é importante, né, para os idosos saberem. E eu acho, eu até separei o que é o do título 1 no artigo 3º, que fala obrigação. exatamente isso, né? Que é a obrigação da família, da sociedade, do poder público, tá assegurando a esse idoso, né, com a questão da saúde, alimentação. Nesse caso, e aí eu já vou partir um pouquinho para a denúncia. Como que a gente pode fazer, se pode fazer denúncia anônima, né? Ou sempre que, no meu caso, por exemplo, um fisioterapeuta, se ele for denunciar, ele precisa ser ouvido, né? Assim, como eu trabalho com idosos, tem muitas pessoas que estão aqui acompanhando que também atendem idosos. Às vezes a gente fica, mesmo sabendo desse direito, às vezes a gente fica com medo, né? Fica sem saber como agir. E o que que a gente pode fazer, então, para realmente resguardar aquilo que é direito do idoso? Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço para responder a sua pergunta é: o que é que o seu conselho te orienta? Porque a gente tem que pensar que tem as normas próprias para os conselhos. O seu conselho, ele te obriga a notificar? Porque no caso dos médicos de Sim, hospital, ele é claro, os médicos têm que notificar os casos de violência contra o idoso. Por exemplo, sim, a gente também. Aham. essa denúncia que a gente recebeu do hospital é uma denúncia compulsória. Não caberia a eles outro papel a não ser denunciar. Então, assim, Uhum. a primeira pergunta que eu te faço: o seu conselho te obriga, te diz que você tem que fazer? Então, você deve fazer isso, anotar no prontuário e comunicar. Agora, a gente sabe que em alguns casos a pessoa ela tem medo pela sua própria segurança, de não. Sim. E aí, nesses casos, pela própria segurança, a gente tem que lembrar também que a pessoa ela não pode, por medo de se expor, deixar de denunciar. Então, existe a denúncia anônima. Para isso, a gente tem o Disque 100. E é muito importante a gente falar desse Disque 100, porque muitas das vezes a única maneira que o idoso tem de pedir socorro é através de bocas de outras pessoas.
Ele não vai poder, na maioria das vezes, levantar e ir até a polícia. Ou então pegar um telefone, ligar e avisar o que está acontecendo. Com base nisso, é o que a gente fala. Disque 100, ou agora a gente tem um outro meio, um aplicativo, que é o Direitos Humanos BR, que nada mais é do que o Disque 100 na palma da mão no celular. É um aplicativo que pode ser feito por denúncia anônima. Então, assim, e não Ótimo. é só para cuidador, não é só para fisioterapeuta, para médico, para enfermeiro, para quem trabalha. É para qualquer pessoa. Se eu sei que o meu vizinho é um idoso e ele está sendo maltratado, eu estou vendo que ele fica trancado, que ele fica recluso, que ele não recebe visita, que, que ele está muito magrinho, que ele está machucado, ou então que ele grita, que ele chora, eu posso fazer essa denúncia. É muito importante que a gente faça. Ah, mas eu não tenho certeza. Você não precisa ter certeza. Deixa que a certeza quem vai ter somos nós. A gente que vai lá investigar para ter certeza se está tendo um crime ou não. Em caso de dúvida, já é o suficiente para fazer. Inclusive, o próprio estatuto, ele prevê isso muito claramente. Se eu não me engano, acho que é no artigo 6º que ele fala Sim. que todo mundo tem o dever de comunicar. E aí depois ele vai mais para frente, já lá para o final, acho que até anotei aqui, que é no 89, que ele corrobora isso. Quer ver? Que qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá. E aí a gente entra Uhum. naquela sua primeira pergunta. Se você está atuando como profissional, principalmente se você estiver dentro de uma rede pública, compulsório. Aí você saiu do poderá para o deverá. Uhum. Entendeu? De qualquer maneira, as Certo. anotações profissionais têm que ser feitas todas no prontuário do paciente. Todos os Aham. quadros, todas as suspeitas, isso tem que ser feito. E a gente sempre fala que a polícia, ela não é órgão fiscalizador direto. A gente só vai entrar em suspeita de crime. Mas o Ministério Público, ele é órgão obrigatoriamente fiscalizador de todo e qualquer local de abrigamento e toda promotoria tem a promotoria direcionada ao tratamento do idoso. Então, qualquer caso, mesmo que não seja crime, que seja administrativo, pode e deve ser comunicado também ao Ministério Público, na Certo. curadoria do idoso. É, a Débora mandou uma pergunta aqui. Aí ela escreveu: até porque queremos facilitar e melhorar a vida do idoso. E se ele já está em situação de abandono pelo familiar, qual providência o governo irá tomar, se ele não tem mais familiares? Pois é, a gente sabe que o Brasil, ele tem o sistema de assistência social. A gente tem a LOAS, que é a lei que vai realmente para idosos maiores de 65 anos que não têm condição de sustento ou a família não tem condição de sustentar essa pessoa, o governo paga esse benefício. E muitas instituições são privadas, mesmo públicas, são extremamente baratas a ponto de o benefício do idoso pagar todo aquele tratamento dele, todo aquele abrigamento dele lá. Aí você vai falar assim, mas Bianca, o Estatuto do Idoso ele é claro em dizer que o idoso é a partir de 60. E a LOAS fala 65. Como é que ficam essas pessoas entre 60 e 65? Aí eu Uhum. vou falar, mesmo que a pessoa tenha menos de 60, mesmo que seja a pessoa tenha 20, 30, se ela tiver alguma deficiência, alguma questão que a impossibilite para o trabalho, realmente, o benefício também pode ser estendido a ela. Então, é um benefício que ele é pago para idosos, mas também é pago para pessoas que têm algum outro problema, alguma outra deficiência que a impeça para o trabalho. E impeça ela ter meios de Certo, isso se manter. Então, seria essa a maneira que a perfeito. gente chama. E aí eu coloquei também, que é uma coisa que eu separei aqui no estatuto, que a gente tem visto muito nessa pandemia, e principalmente no começo da pandemia, que foi a perseguição, vamos dizer assim, a discriminação dos idosos que andavam pela rua, né? Por ser um Nossa, grupo de risco, de risco. mas eles acabaram sendo um grupo vexatório, né? Eles estavam sofrendo descriminalização,
vexames dessas pessoas. E é algo que está no estatuto, né? Que está lá no capítulo 2 que fala que a faculdade de ir e vir nos logradouros públicos, espaços comunitários, né? Então, quer dizer, isso é um direito que ele tem, de poder se locomover. É claro que tomando todos os cuidados, né? Com a máscara, mas a gente não pode impedir esse idoso de se locomover, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo que a gente está vendo os idosos passar nesse período, né? Vamos lá. Direito de ir e vir é um direito constitucional de qualquer Certo. cidadão. A Constituição já Uhum. coloca isso no artigo 5º. A lei, ela vem de novo a lembrar, a frisar mais uma vez o Estatuto do Idoso, que ele continua tendo os mesmos direitos que ele tinha antes, de ir e vir, de trabalhar, lazer, educação, todos os direitos, saúde, convívio familiar, tudo isso foi colocado lá no início. Aí vem a pandemia. E aí? A pandemia, na verdade, ela colocou em xeque não só o direito de ir e vir do idoso, ela colocou em xeque o direito de ir e vir de toda uma população. Então, na Certo. verdade, a gente tem que pensar até que ponto o meu direito de ir e vir ele está existindo nessa pandemia. Esse idoso que está circulando, ele é uma pessoa que ele está contaminado? Se ele está Uhum. contaminado, ele não tem direito de ir e vir. Ponto. Número um. Não tem, assim Uhum. como eu não tenho, você não tem, ninguém tem. A pessoa contaminada, ela tem uma obrigação legal imposta por lei. É importante a gente falar isso. A gente tem um decreto, a gente tem uma lei regulando as ações da pandemia. Então, a pessoa Uhum. que está contaminada, ela não pode circular. Ela está realmente em isolamento. Agora, vamos supor que esse idoso, ele não está contaminado, mas ele está com a suspeita de estar contaminado. Ele está com a suspeita de estar contaminado? Também não pode circular, não. Fica em casa. Da mesma Certo. forma, é o mesmo tratamento. Agora, esse idoso é um idoso que não está com suspeita, não está contaminado. E aí, ele pode circular? Pode. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa. Lembrando que ele tem só que ter ciência de que ele é um grupo com mais risco, que a máscara não é 100% eficaz, que nada é 100% eficaz. Mas se ele for uma pessoa lúcida, porque ser idoso não significa que a pessoa perdeu a lucidez, ninguém pode trancá-lo dentro de casa e proibir que ele saia. Então é isso que a gente faz. Uhum. Se a pessoa, se o filho, o neto, algum familiar tranca esse idoso em casa, ele sendo lúcido, até com a justificativa mais louvável que seja, para ele não se contaminar por causa da pandemia, essa pessoa ela pode responder por cárcere privado. Então a gente Ótimo. tem que ponderar. Isso é o ponto, isso que eu acho que é importante. Né? Teve muitos memes, vídeos, né, mostrando isso. Ah, eu tranquei minha mãe em casa para ela não sair, por ser idosa, né? Teve vários vídeos nesse sentido. Então, nesse caso, a pessoa responde também, né? Responde. Responde. Não é porque a pessoa é idosa que você passa a tratá-la como uma criança e faz com ela tudo que você faria com seu filho menor que não tem discernimento. O idoso saudável, o idoso lúcido, ele é um adulto como qualquer outro. A lei ela está ali para trazer garantia a ele, direitos para evitar esse idoso no seu exercício pleno de cidadania. A gente tem que lembrar que o princípio Uhum. que rege a maior parte dos países, inclusive o Brasil, ainda é o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu espero que isso continue sendo para sempre. Desde o bebê ao idoso. E a gente tem que respeitar, sim, a lucidez desse idoso, as suas vontades. Conversar, orientar, explicar é obrigação dos familiares. Impedir? Não. Ótimo. E a questão dessas multas, das infrações, das denúncias, né? Dessas pessoas que são responsáveis, né, ali pelo cuidado com o idoso. Se quiser falar um pouquinho a respeito. A gente tem muita multa prevista na parte de infrações administrativas. Multas que, Uhum. elas, se eu não me engano, elas começam em R$ 500 pela lei e elas vão podendo chegar a 3.000, sendo por dias de infração, ou seja, elas podem
ter um cômputo aumentado de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. O que a gente tem que pensar? Para chegar nesse ponto, a gente não está tratando muitas das vezes simplesmente de familiares, porque normalmente o que os familiares eles acabam incidindo não são em meras infrações administrativas. Infelizmente, quando a gente vê infração por parte de familiar, já são infrações penais, já são crimes. Já é questão patrimonial, já é questão da violência, já é questão dos maus tratos, até muitas das vezes a questão da tortura. Então, essa questão das multas, a gente pode pensar muito mais em termos de instituições. Não só as casas de abrigamento, como, por exemplo, clínicas, vamos supor, no seu ramo, uma clínica de fisioterapia que maltrata, que discrimina, que trata de forma errada um idoso, ela está ali para prestar um serviço e ela está prestando de forma errada, desrespeitando o estatuto, ela pode responder por uma infração administrativa. Vamos pensar, hoje em dia a gente sabe que tem toda uma questão de acessibilidade. Um ambiente que ele é aberto ao público, não interessa que ele não tem como foco o idoso. A gente tem que pensar assim numa questão de acessibilidade. Tem que ter uma entrada própria para o idoso, para o cadeirante, tem que ter um ambiente que a gente possa circular. Eu vou contar agora de uma experiência minha, pessoal, que me deixou muito chateada. A minha mãe faleceu esse ano, mas a minha mãe, nos últimos 2 anos da vida dela, ela estava lutando com câncer e estava com uma cadeira de rodas. Primeira vez que eu fui levar ela para passear num shopping com a cadeira de rodas, eu não consegui circular a maior parte das lojas. E assim, foi a primeira vez que eu consegui tirar ela de casa e ela passou pelo constrangimento de não conseguir circular. Então, o que eu falo? É lógico que eu entrei em contato com as lojas, reclamei, eles pediram mil desculpas. E nas 2 lojas que eu reclamei, depois eu voltei, eles tinham ajeitado. Mas se eles não Olha que bom. ajeitassem? O que eu falo? Você sabe o trauma que é para uma pessoa que já está limitada ser tirada dela o direito de lazer. Porque andar no shopping é o direito de lazer que é constitucionalmente garantido. E o estatuto frisa isso também. Então a gente tem que pensar que a gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar. Por exemplo, na delegacia. A minha delegacia não é a delegacia do idoso, mas eu tenho que ter uma entrada própria para um cadeirante. Eu tenho. Ah, minha delegacia tem 2 andares, vai subir escada. Não, eu vou descer e vou fazer a oitiva dele lá embaixo. Eu não posso obrigá-lo a subir uma escada. Então a gente tem que se adaptar e adequar a atender todo tipo de público. E o idoso merece o nosso respeito. Sim, Eu acho com que certeza. todo órgão aberto ao público, todo órgão público tem que pensar dessa maneira. E aí, se desrespeitar, a gente vai pensar de novo nessas questões de infrações administrativas e multas. Ótimo. A Débora está perguntando: tudo isso denuncia no Disque 100? Sim, tudo isso denuncia no Disque 100. Agora, eu só quero abrir um pequeno parêntese. Eu estou ouvindo o idoso gritar agora. Eu estou ouvindo o idoso chorar agora. O fato está acontecendo agora. Ele precisa de socorro agora. Não é o Disque 100. Aí é o 190. Isso é para qualquer caso de violência. Está acontecendo agora, a gente precisa ligar para o 190 para uma viatura ir agora no local, tirar aquela pessoa da situação de risco e, se tiver acontecendo um crime, prender o agressor. Então, eu sei que aquele idoso, ele é maltratado, ele está magro, ele está acamado, sem visita. É uma conduta que ela se espaça no tempo? Diz que sim. É uma conduta gritante, agonizante. Agora, 190. Por quê? Ótimo. O Disque 100 tem um delay. Todo Disque 100 ele tem que ser apurado. Eu recebo semanalmente vários Disque 100. Só que, vamos supor, hoje, dia 2, eu estou recebendo o Disque 100 da semana passada. Eu não estou recebendo ele agora em tempo integral. Então, se aquela pessoa está sofrendo agora, o Disque 100 não vai resolver o problema dela. Quando chegar na minha mão, ela já foi agredida, ela já foi violentada e, quiçá, morta. Então, a gente não pode esperar para o que é urgente. O que é urgente, 190. Nossa, eu achei super importante você falar isso, principalmente da questão do delay. Acho que foi ótimo, assim, você esclarecer isso, que realmente a gente às vezes pensa que é só denúncia no número,
e que tem essa urgência que a gente precisa separar. Sim, precisa. E outra coisa Importante. que eu achei muito interessante, que realmente eu não tinha pensado tanto, mas depois que você falou, eu fiquei pensando. Na verdade, é como se a nossa sociedade fizesse realmente uma pausa para as pessoas, vamos dizer assim, sadias, e que até 60 anos é considerado, vamos dizer, normais, né? E a partir daí há um esquecimento, tanto na questão da acessibilidade, na questão dos gostos, né? O idoso ele passa a ser esquecido, né? Dentro da própria sociedade, os sonhos, né? Vem a família controlando, vem a família conduzindo aquele idoso, ele já acha que já discutiu demais com a família, ele não precisa mais discutir, mas principalmente também, só tirando o foco do idoso, mas voltando para as outras pessoas que têm as suas deficiências, as suas necessidades, né? Que realmente não tem. Eu não tinha parado para fazer essa observação que você falou, a questão do shopping, das lojas. E isso é muito grave e triste, né? Porque há um esquecimento dessas pessoas. Cristiane, a gente só percebe quando a gente sente na pele. É incrível isso. É, há 2 anos atrás, eu não tinha ideia do que era andar com cadeirante. Então, eu olhava um lugar com uma rampa, acesso, um corredor um pouquinho mais largo, a gente achava que estava. Eu olhava a calçada da rua, eu achava que dava para andar. O dia que você começa a andar com alguém numa cadeira, você vê o quanto a coisa ainda precisa melhorar. Quanto as ruas das cidades ainda têm que ser adaptadas, o quanto as pessoas ainda têm que ter respeito por quem está ali, o quanto que os espaços públicos têm que ser ajeitados e o quanto a gente tem que se acostumar que problema de locomoção, idade chegando, avançada, tudo isso é normal e que nós também vamos passar por isso. Então a gente tem que ter compaixão e empatia desde já, porque hoje são eles, amanhã somos nós. E a gente vai querer sofrer o que eles estão sofrendo agora? Não, gente. Nem eles merecem passar por isso. Então já passou da hora da gente olhar para o idoso e ver o nosso futuro ali. Tratar como a gente gostaria de ser tratado. É o mínimo. E também uma coisa que você me falou agora que me fez pensar, uma das frases que a gente mais escuta algumas pessoas falarem, no tempo deles, mas no tempo deles era diferente. Gente, o tempo deles é agora. Eles estão vivos é agora. Esse tempo de hoje é nosso, é deles, é da criança, é de todo mundo. Não existe você tratar o idoso como se ele não pertencesse a esse tempo. Ele tem tão direito de viver esse tempo como nós. Ele tem tanto direito aos avanços tecnológicos como a gente. Inclusive o estatuto fala isso. Que tem que ser feita a educação, tem que ser passado para eles, tem que ser colocado tudo que a gente tem de acesso para a gente, para eles também. É uma questão de dignidade da pessoa idosa. E a gente tem que lembrar isso. Exato, perfeito. A menina, acho que menina 350 que apareceu aqui, ela perguntou se seria omissão, no caso. Eu acho que ela está falando dos familiares, né? Acho que eu me perdi no momento que ela falou. Mas eu acredito que foi relacionado aos familiares mesmo, né? Então é omissão, né? Deixa eu A gente mandar um pode beijo para chamar. ela, que ela é minha madrinha, minha tia e minha madrinha. Ah, Dinda, legal. beijo. A omissão do. Eu não sei se ela estaria falando dos shoppings, dos poderes públicos ou dos familiares. De qualquer maneira, a gente vai sempre colocar, sempre que o direito ao do idoso, seja em qual esfera tiver, não estiver sendo respeitado, a gente pode falar de omissão sim. Seja omissão por parte de particulares, seja omissão por parte de poder público e seja omissão por parte de familiares também. Lembrando que as omissões por parte de familiares são extremamente graves e extremamente limítrofes com os crimes. Porque quando um familiar ele está se omitindo, ele está se omitindo, o que isso está gerando na vida daquele idoso? Não é só um passeio frustrado num shopping que está gerando. Quando um familiar que tem, por supor, a obrigação de cuidado com aquele idoso, aquela obrigação de dar o banho, aquela obrigação de dar alimentação, quando esse familiar se omite em relação a isso, o que ele está gerando nesse idoso? Então, não é uma simples omissão.
Ele está gerando um maltratamento, ele está gerando realmente um deixar de cuidar. E aí a gente já vai estar entrando naquela esfera de todos os crimes que tem no Estatuto do Idoso e também os crimes do Código Penal. Porque não significa que são só esses crimes que vão ser cometidos. Ele pode cometer toda uma sorte de crimes, inclusive o Estatuto do Idoso. Ele aumenta as penas do Código Penal em diversos crimes quando são cometidos contra pessoas idosas. Ótimo. A gente já está caminhando para o final, Bianca. Então vamos pincelar, né? Vamos explicar para essas pessoas, todas essas que estão aqui. Eu vou deixar a live gravada para aquelas que vão assistir posteriormente. Então, explicar exatamente isso. Quais são os direitos desses idosos, né? A gente deixou o melhor para o final. E a gente já explicou aonde pode haver essas denúncias. É claro que às vezes o idoso em si, ele não vai fazer essa denúncia, né? Às vezes ele não tem muita consciência de fazer, principalmente se for um idoso que está ali acometido de alguma demência ou sem locomoção, sem acesso a essa denúncia. Às vezes até aquele mais lúcido, ele pode entender que, por exemplo, faz parte da vida, ele mereceu estar passando por aquilo, né? Então, às vezes, ele não vai fazer essa denúncia. Então, acho que ficou bem claro que é nossa obrigação como sociedade, né? Não só como profissional da área da saúde, mas toda a sociedade denunciar, tanto no 100 quanto no 190. Mas vamos então esclarecer para essas pessoas outros direitos que elas têm, né? O que o idoso em si precisa saber, até mesmo para o lúcido, né? Sim. Bom, primeira coisa é quando começa a pessoa a ser chamada de idosa? 60 anos. A lei ela traz 3 marcos de idade que a gente pode tratar: 60, 65 e 80. Então a gente tem, primeira, para você estar dentro do hall de idosos, 60 anos e um dia, 60 anos completos, a pessoa já ser considerada idoso. E aí ela já faz direito, ela já faz jus a todos os direitos previstos na lei, a todo o tratamento especial previsto na lei. 65 anos, a gente vai ter outros tipos de direito. A pessoa ela passa a ter direito à gratuidade de transporte intermunicipal, a gratuidade, dependendo da faixa de renda dela, de transporte interestadual, limitado a algumas vagas, se essas vagas estiverem ocupadas, a 50% da passagem, mas ela já passa a ter direitos à gratuidade, aos 65 anos. Aos 80 anos, ela passa a ter direitos entre os próprios idosos. É um grupo prioritário dos idosos. Se eu tenho 2 idosos num local para serem atendidos, um tem 60, o outro tem 80, o de 80 vai passar na frente do de 60. É o grupo prioritário. Exceto, obviamente, a gente estiver dentro dos tratamentos médicos de urgência ou de 60 com um caso mais grave de 80. Aí é a questão de urgência médica que a gente vai seguir aquele parâmetro, você melhor do que eu conhece das cores. Mas esses seriam as principais 3 faixas de idade. Quais são os direitos básicos que o idoso tem? Em caso de internação em hospital, a pessoa tem 60 anos, ela tem direito, por lei, a ter um acompanhante com ela. Então, não cabe ao hospital autorizar essa pessoa a ter um acompanhante. Não, é direito dela, ela está internada, não importa se for uma enfermaria, não importa se é quarto, ela tem direito a um acompanhante. Para esse direito ser negado, ele precisa ser justificado, fundamentado pela equipe médica, por que esse paciente não está tendo seu direito respeitado por lei. Um exemplo claro que a gente vê agora é o Covid. Os pacientes de Covid, eles, independentemente da faixa etária, eles estão sem o direito ao seu acompanhante. Mas por quê? Porque é uma questão de saúde pública de um vírus extremamente transmissível que a gente não teria como colocar esse acompanhante com risco de ser contaminado. Então, já está pacificado isso. Muito embora, é importante a gente falar isso, que no início da pandemia, algumas decisões judiciais foram contrárias às decisões hospitalares e foram dados os direitos de acompanhantes permanecerem com seus entes hospitalizados. Mas já ficou meio que sanada essa questão, dizendo que não pode. Mas, se a pessoa quiser tentar a sorte no judiciário, existe jurisprudência favorável. O que mais que a gente pode pensar em direitos? Processo judicial.
processos administrativos, processos como um todo. A pessoa com 60 anos ou mais, ela passa a ter também andamento prioritário. O seu processo ele não vai andar no ritmo dos processos comuns, ele vai andar junto com os outros processos dos outros idosos. Ah, vamos supor que o idoso morreu. E aí quem vai substituir ele nesse processo? Vai ter esse mesmo direito? Depende. Também é idoso? Vamos supor que o senhor ele tinha uma ação trabalhista, ele tinha mais de 60 anos e ele tinha prioridade. Ele morreu antes dessa ação acabar. A viúva dele entra no polo. Ela também tem mais de 60 anos, o processo continua tendo a prioridade. Se tiver menos de 60, não. Ah, a pessoa ela não tinha 60, mas ela fez 60 anos ao longo do processo. Esse processo sai da pilha comum, vai para a pilha do especial. Tanto em repartições de justiça, como em outras repartições, como cartório, delegacia, tudo isso. Eu não posso, na minha delegacia, pegar um inquérito onde a vítima tenha 60 anos ou mais e colocar ele no prazo normal. Eu tenho que dar ele um prazo diferenciado por lei. Para o idoso, a gente tenta sempre dar essa questão da celeridade. Eu acho que esses seriam os principais, assim, realmente, direitos dele. Lembrando também, não pode ter... Oi, delegada Bianca Prado, boa noite. Olá. Epa, acho que eu congelei. Para mim tá travado. Mas você está me ouvindo? Tô ouvindo Eu, perfeitamente. eu vou sair, aí você me chama de novo. Tá ok. Oi, Patrícia, boa noite. Eu tinha começado a live com a delegada Bianca Prado. Ela já está retornando para a gente continuar a nossa live. Estou aguardando a delegada para a gente iniciar. Oi, Sérgio, boa noite. Deixa eu virar a câmera. Pronto. Acho que agora foi. Isso, agora foi. Tudo Agora foi. bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Tá escuro? Obrigada. Tá, o seu fundo tá escuro, mas tá legal. Qualquer coisa eu acendo a luz. Deixa eu só jogar uma para cá. Já vai. Tá. Oi, Nana, boa noite. Melhorou? Sim, tá bom. Dá pra te ver. Tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Chama, convida os seus amigos, tá? Seleciona aqui no aviãozinho e convida o máximo de pessoas para assistir essa live. É um tema super importante. Gustavo, boa noite. Eu queria agradecer primeiro, viu, Bianca, a sua participação aqui comigo, você ter aceitado o meu convite. É uma honra, né, participar aqui com você, para mim, saber do seu trabalho. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse de você, né, para o pessoal. Claro. Primeiro, a honra é minha. Fiquei muito feliz com o convite. É engraçado que é um tema, né, tão importante que a gente não tá vendo muita live. Eu acho até que a gente Não, deveria falar mais sobre esse tema, porque é um tema que ele é sempre atual, ele está sempre acontecendo, e assim como a violência contra a mulher, na pandemia também aumentou muito o número de violências contra os sim, idosos, sim, de problemas contra os idosos de uma forma geral, e a gente sabe que a população não sabe, às vezes, nem os mais básicos dos direitos que tem. Então, acho que é exatamente. muito importante a gente falar. Agora, me apresentando. Meu nome é Bianca Prado, sou delegada de Polícia Civil,
atuo em Minas Gerais, sou delegada de Minas Gerais. Sou delegada, vai fazer 8 anos. Antes disso, eu fui advogada criminalista no Rio de Janeiro. Advoguei por 10 anos. Fiquei à frente de delegacia de mulheres durante 7 anos, que aí a gente acabava vendo muito o caso de violência contra idosas, especificamente. E Uhum. no ano passado, eu me deparei com assim, o caso que mais me chocou na minha carreira, que foi o caso do asilo Acolhendo Vidas para a Vida, que inclusive está em Eu julgamento essa vi, semana, que eu foi um cheguei a caso procurar estudar sobre esse caso, né? Eu não tive conhecimento na época, mas como você tinha mencionado na sua publicação, eu fiquei curiosa e realmente, assim, um choque, né? As imagens que tem, assim, a notícia que saiu que eu vi no YouTube, realmente bastante forte. Foi muito. o primeiro caso seu, assim, tão forte Foi, nesse assim, com sentido? essa gravidade da gente ter visto, foi meu primeiro caso de tortura. Então, assim, me chocou Com muito. idosos, né? Com idosos e tortura naquele nível que chegou à morte, foi o primeiro. Nem com Aham. pessoas mais novas eu tinha visto, nem com facções rivais eu tinha visto tamanha crueldade. Porque ali a gente conseguiu juntar tortura, crimes patrimoniais, estupro. Teve idoso estuprado dentro daquele lugar, coisa que a gente nem imagina que vai acontecer com o idoso teve. E o número de Sim, vítimas foi assim, foi muito alto. Foram mais de 90 vítimas catalogadas ao final. nossa. Então, assim, eu falo que eu acho que eu posso trabalhar mais 20, 30 anos que eu não vou esquecer esse caso. Não tem como Só esquecer. para quem está entrando e não conhece o caso, você pode falar um pouquinho como que foi? Claro, a gente acabou sendo até numa data assim, emblemática, que foi na véspera do Dia dos Avós. No dia 25 Hum, de junho do ano passado, a gente estava na delegacia e recebeu uma ligação do Hospital Municipal. Era uma assistente social do Hospital Municipal pedindo para conversar com a gente que tinha chegado um idoso num estágio muito crítico, vindo de uma casa de longa permanência, de uma instituição de longa permanência, popularmente conhecida como asilo. uhum. E aí a gente falou assim, como é que ele tá? Ela falou assim, olha, ele chegou aqui num quadro muito grave de desnutrição e desidratação. Já mostram claramente uma falta de cuidado com aquela pessoa. Ela estava sem comer e sem beber. O médico tinha avaliado que ele deveria estar em 2 dias. Acho que você está indo e vindo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo. É porque às vezes chega a mensagem que trava a minha tela. Ah, não, então tá. E aí, com base na informação, a gente já pedi para 2 investigadoras descerem para conversar com essa assistente social. Ela passou o caso, disse que já tinham tido 2 idosos que tinham passado no mesmo mês com casos graves vindo dessa mesma instituição. Então a gente resolveu ir olhar o que tinha acontecido. A gente recebeu a ligação, acho que era 9 horas da manhã, 9h30. As 2 investigadoras foram no hospital, conversaram e já voltaram para a delegacia falando, olha, não é a única vítima, tem mais. Nessa hora, a gente entra na viatura e vai para o local. Eu falei, não, o fato é muito grave para a gente esperar para ver o que vai dar. Então a Uhum. gente chega no local e quando eu chego no local eu vejo assim uma das piores cenas da minha vida. A gente vê os idosos com feridas abertas, a gente vê um número alto de idosos e apenas no dia tinham 2 cuidadoras só. Na hora do almoço a gente foi olhar, a gente chega assim pouco antes da hora do almoço, quando a gente foi olhar, a comida era precária, eles começam a relatar para a gente que aquilo ali era todo dia. E a gente fazendo a fiscalização, a fossa do ambiente estoura e começa a vir aquele líquido de esgoto onde os idosos estavam e eles patinando, literalmente, no cocô. E eles falando, Nossa. não, isso acontece pelo menos uma vez por semana, acontece aqui. E aí você já fala assim, como assim? E a gente, quando entra no vestiário, a gente vê idoso na cama, sem assistência, reclamando que não tomava banho de sol, que não levantava da cama, que não fazia nada, que era ali
tempo integral. E aí a gente começa. Daqui a pouco, quando eles começam a perceber que é a polícia que está ali, e a gente começa a conversar com eles, eles ficam temerosos. Aí daqui a pouco a gente começa a escutar eles baixinhos assim. Graças a Deus que vocês vieram aqui. Foi Deus que mandou. Aí na hora que a gente escuta isso, a gente começa a conversar. E aí a gente vê os relatos de que privação de alimento, privação de medicação, banho coletivo, que à noite eles ficavam sozinhos, trancados, sem ninguém, que a dona do asilo acompanhava por um sistema de câmera do quarto dela, eles não ficavam ali. Então, foi assim, foi devastador, devastador. Fora da gente ter visto paciente com soro e sem soro, soro seco, segundo os outros idosos, há mais de 2 dias ali. Sei que a gente chama, na hora, o hospital para fazer a análise das pessoas. E, se eu não me engano, 8 deles já são transferidos ali direto para o hospital para tratamento médico de urgência. E os outros, ao longo da semana, a gente foi conseguindo a transferência para outra instituição. Nossa, é Então, foi muito, esse o muito cenário. grave um caso desse. Muito grave. Eram feridas abertas que a gente via, assim, era relatos de fome, era relatos de agressão, era idoso com roxo. Era uma idosa que ela mostrou pra gente o seio todo roxo de soco que ela tinha levado. Uma outra menina que era cadeirante, ela dizendo que ela não queria comer, foi colocado o cabo da vassoura na goela dela para ela engolir a comida. Então, desse nível. Nesse nível. Eu acho que a gente pode começar exatamente por aí a questão, tanto do estatuto, Eu né, acho que a gente que eu só tinha. vou acender a luz, que eu acho que tá muito escura. Tá, tá, pode ir, Peraí, só um minuto. tranquilo. Será que melhora? Melhorou? A Tá gente bom, faz tá bom. assim. Não, aí ficou mais Melhora assim? escuro. Então assim. Isso. Ótimo. Eu fiquei pensando, assim, eu cheguei a atender, né, eu não cheguei a me apresentar para o seu público. Então, eu sou Cristiane, né, fisioterapeuta, trabalho aqui em Goiânia, até meu público é idoso, então, por isso que eu gosto muito desse tema, questão do estatuto, os direitos, né? Igual a gente comentou, realmente as pessoas são leigas, né? A maioria nesse sentido, nesse assunto, e acaba perdendo o controle, vamos dizer assim, de como poder ajudar. Então, eu acho que a gente pode começar por aí. Nesse asilo não tinha fisioterapeuta, ou os funcionários eles eram coagidos, questão da denúncia. Ele não tinha fisioterapeuta, ele não tinha enfermeiro, ele não tinha médico, ele não tinha nem sequer auxiliar de enfermagem. O que a gente tinha era 2 cuidadores por dia, Uhum, uma cozinheira e uma faxineira. Era o que tinha no asilo. Tinha sistema de médico assistente que ia uma vez por mês no local, quando ia, somente para. A gente chegou a entrevistar esses médicos, a ouvir esses médicos, somente para revalidar receitas e fazer corrida de leito. Sim. uhum. E quando tinham os casos que chegavam mais graves, os pacientes eram atendidos na UPA ou no hospital municipal. Tanto que foi através do hospital municipal que a gente tomou ciência dos fatos. Mas Recebeu a denúncia. não tinha um acompanhamento regular de profissional. Dentro do quadro de funcionários do local não tinha. Inclusive, a vigilância sanitária já tinha apontado, que é o órgão fiscalizador, né? É bom que a gente fale isso para as Uhum. pessoas. A vigilância sanitária já tinha apontado alguns problemas estruturais no local, mas não tinha apontado em relação a funcionários. Tinha apontado principalmente em relação a adequações do ambiente. Falta de gradeamento, Uhum. falta daquelas barras de acessibilidade em alguns locais, falta de vestiários melhores, porque aí eles chegaram a construir, quando a gente chegou, eles estavam com um prédio que a gente achou que era construção ainda, porque ele estava todo no cimento e não era. Já era uma construção inacabada, com um idoso morando naquela ala.
inclusive os pacientes mais graves, com problema de locomoção, estavam lá. Um ambiente que não dava nem para a gente respirar. Para respirar estava difícil por causa daquele cheiro de cimento. Eu imagino se para Uhum, mim, que sou nova, já era difícil, imagina para um paciente acamado e idoso. Como é que não era? uhum. Então, assim, o que tinha ali realmente era isso. Era uma instituição que ela não estava com seu funcionamento pleno, ela estava com pendências ainda administrativas, mas na prática funcionando plenamente. E funcionando plenamente, se eu não me engano, desde 2013. Então, ela funcionou por 6 anos. Aí a gente imagina quantas pessoas foram feitas vítimas durante esses 6 anos. E os familiares não sabiam, ou eles estavam abandonados pelos familiares. Assim, tem um pouco de tudo. A gente fala Uhum, que tem muita família que, a partir do momento que faz o abrigamento do idoso nas casas de longa permanência, realmente abandona. É importante a gente uhum. falar que isso é crime. A lei é muito clara que o idoso tem direito ao convívio familiar, mesmo abrigado. Então, as famílias, muitas das vezes, elas iam lá uma vez por mês, uma vez por semana, e tinha família que nem ia. Tinha família que nem sequer pagava a prestação, simplesmente pegava o cartão do, do benefício do idoso, entregava para a dona do estabelecimento e deixava por conta dela gerir tudo. Então, a gente viu muito caso, sim, de negligência familiar, e alguns casos que são pessoas que muito, muito humildes que não conseguiam enxergar o que estava acontecendo. Então teve um pouco de tudo. Fora aquelas pessoas que chegaram ali já sem nenhum contato familiar. A gente teve alguns Uhum. idosos que eles foram transferidos da Santa Casa. A Santa Casa, ela tem, a de Belo Horizonte, ela tem um andar específico que são pacientes que estão lá há meses, há anos e que a família abandonou no hospital, que não foi conseguido, que não teve contato, que não conseguiu. Então, a assistente social da Santa Casa, ela fazia essa intermediação com algumas casas de abrigamento e encaminhava esses idosos para lá. Então, se eu não me engano, 8 deles vieram da Santa Casa já sem família. Nossa, é muito triste pensar que um órgão, né, um hospital tão grande, de renome, encaminhar esses pacientes para um local tão degradante, né? Exatamente. Foi muito. Na época, a gente chegou a cogitar se teria algum desvio de finalidade, se tinha tido alguma conduta de má fé por parte da assistente social, se ela recebia alguma coisa em relação, mas não. Assim, Aham, ao longo da investigação ficou comprovado realmente que ela agiu de boa fé e que, na verdade, a Santa Casa acreditava realmente que seria melhor para que aquela era. pessoa estar naquele local do que estar dentro de um hospital preso num leito. E quando você entrava na página do Facebook do local, você achava que Do era um local local. bacana. Tinha umas fotos ok, ela levava, muitas das vezes, alguns deles para o culto na igreja, porque ela era pastora, então ela levava eles, mostrava que tinha saídas, passeios. Quando chegava a visita, no dia da visita, ela mascarava todo o ambiente, até mesmo porque as visitas elas eram pré-determinadas, a família e nenhuma outra pessoa podia visitar quando queria, era só naquele dia pré-estabelecido Hum, por ela. Ela não deixava os familiares, nem ninguém, ter contato isolado com os idosos, então tinha sempre alguém circulando, então eles não conseguiam conversar. Com a gente mesmo, eles só foram se soltar para conversar com a gente quando eu tirei ela do local. Enquanto a gente estava lá e ela estava lá, eles falavam baixinho e abaixavam a cabeça. Falei, não, tem algo errado. Na hora que eu tiro e levo ela para a delegacia e volto para conversar com eles calmamente, aí que a gente descobre realmente o que está acontecendo. Então, é muito, muito complicado. Eu separei alguns tópicos do estatuto, mas assim, você fica à vontade para falar o que você acha que é importante, né, para os idosos saberem. E eu acho, eu até separei o que é o do título 1 no artigo 3º, que fala obrigação. exatamente isso, né? Que é a obrigação da família, da sociedade, do poder público, assegurando a esse idoso, né, com a questão da saúde, alimentação. Nesse caso, e aí eu já vou partir um pouquinho para a denúncia.
como que a gente pode fazer, se pode fazer denúncia anônima, né? Ou sempre que, no meu caso, por exemplo, um fisioterapeuta, se ele for denunciar, ele precisa ser ouvido, né? Assim, como eu trabalho com idosos, tem muitas pessoas que estão aqui acompanhando que também atendem idosos. Às vezes a gente fica, mesmo sabendo desse direito, às vezes a gente fica com medo, né? Fica sem saber como agir. E o que que a gente pode fazer, então, para realmente resguardar aquilo que é direito do idoso? Vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço para responder a sua pergunta é: o que é que o seu conselho te orienta? Porque a gente tem que pensar que tem as normas próprias para os conselhos. O seu conselho, ele te obriga a notificar? Porque no caso dos médicos de Sim, hospital, ele é claro, os médicos têm que notificar os casos de violência contra o idoso. Por exemplo, sim, a gente também. Aham. essa denúncia que a gente recebeu do hospital é uma denúncia compulsória. Não caberia a eles outro papel a não ser denunciar. Então, assim, Uhum. a primeira pergunta que eu te faço: o seu conselho te obriga, te diz que você tem que fazer? Então, você deve fazer isso, anotar no prontuário e comunicar. Agora, a gente sabe que em alguns casos a pessoa ela tem medo pela sua própria segurança, de não. Uhum. E aí, nesses casos, pela própria segurança, a gente tem que lembrar também que a pessoa ela não pode, por medo de se expor, deixar de denunciar. Então, existe a denúncia anônima. Para isso, a gente tem o Disque 100. E é muito importante a gente falar desse Disque 100, porque muitas das vezes a única maneira que o idoso tem de pedir socorro é através de bocas de outras pessoas. Ele não vai poder, na maioria das vezes, levantar e ir até a polícia, ou então pegar um telefone, ligar e avisar o que está acontecendo. Com base nisso, é o que a gente fala, Disque 100, ou agora a gente tem um outro meio, um aplicativo, que é o Direitos Humanos BR, que nada mais é do que o Disque 100 na palma da mão no celular. É um aplicativo que pode ser feito por denúncia anônima. Então, assim, e não Ótimo. é só para cuidador, não é só para fisioterapeuta, para médico, para enfermeiro, para quem trabalha. É para qualquer pessoa. Se eu sei que o meu vizinho é um idoso e ele está sendo maltratado, eu estou vendo que ele fica trancado, que ele fica recluso, que ele não recebe visita, que, que ele está muito magrinho, que ele está machucado, ou então que ele grita, que ele chora, eu posso fazer essa denúncia. É muito importante que a gente faça. Ah, mas eu não tenho certeza. Você não precisa ter certeza. Deixa que a certeza quem vai ter somos nós. A gente que vai lá investigar para ter certeza se está tendo um crime ou não. Em caso de dúvida, já é o suficiente para fazer. Inclusive, o próprio estatuto, ele prevê isso muito claramente. Se eu não me engano, acho que é no artigo 6º que ele fala Sim. que todo mundo tem o dever de comunicar. E aí depois ele vai mais para frente, já lá para o final, acho que até anotei aqui, que é no 89, que ele corrobora isso. Quer ver? Que qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá. E aí a gente entra Uhum. naquela sua primeira pergunta. Se você está atuando como profissional, principalmente se você estiver dentro de uma rede pública, compulsório. Aí você saiu do poderá para o deverá. Uhum. Entendeu? De qualquer maneira, as Certo. anotações profissionais têm que ser feitas todas no prontuário do paciente. Todos os Aham. quadros, todas as suspeitas, isso tem que ser feito. E a gente sempre fala que a polícia, ela não é órgão fiscalizador direto. A gente só vai entrar em suspeita de crime. Mas o Ministério Público, ele é órgão obrigatoriamente fiscalizador de todo e qualquer local de abrigamento e toda promotoria tem a promotoria direcionada ao tratamento do idoso. Então, qualquer caso, mesmo que não seja crime, que seja administrativo, pode e deve ser comunicado também ao Ministério Público, na Certo. curadoria do idoso. É, a Débora mandou uma pergunta aqui. Aí ela escreveu: até porque queremos facilitar e melhorar a vida do idoso. E se ele já está em situação de abandono pelo familiar, qual providência o governo irá tomar, se ele não tem mais familiares? Pois é, a gente sabe que o Brasil, ele tem o sistema de assistência social. A gente tem a LOAS, que é a lei que vai realmente
para idosos maiores de 65 anos que não têm condição de sustento, ou a família não tem condição de sustentar essa pessoa, o governo paga esse benefício. E muitas instituições são privadas, mesmo públicas, são extremamente baratas a ponto de o benefício do idoso pagar todo aquele tratamento dele, todo aquele abrigamento dele lá. Aí você vai falar assim, mas Bianca, o Estatuto do Idoso ele é claro em dizer que o idoso é a partir de 60. E a LOAS fala 65. Como é que ficam essas pessoas entre 60 e 65? Aí eu Uhum. vou falar, mesmo que a pessoa tenha menos de 60, mesmo que seja a pessoa tenha 20, 30, se ela tiver alguma deficiência, alguma questão que a impossibilite para o trabalho, realmente, o benefício também pode ser estendido a ela. Então, é um benefício que ele é pago para idosos, mas também é pago para pessoas que têm algum outro problema, alguma outra deficiência que a impeça para o trabalho. E impeça ela ter meios de Certo, se manter. Então, seria essa maneira que perfeito. a gente tem. E aí eu coloquei também, que é uma coisa que eu separei aqui no estatuto, que a gente tem visto muito nessa pandemia, e principalmente no começo da pandemia, que foi a perseguição, vamos dizer assim, a discriminação dos idosos que andavam pela rua, né? Por ser um Nossa, grupo de risco, de risco. mas eles acabaram sendo um grupo vexatório, né? Eles estavam sofrendo descriminalização, vexames dessas pessoas. E é algo que está no estatuto, né? Que está lá no capítulo 2 que fala que a faculdade de ir e vir nos logradouros públicos, espaços comunitários, né? Então, quer dizer, isso é um direito que ele tem, de poder se locomover. É claro que tomando todos os cuidados, né? Com a máscara, mas a gente não pode impedir esse idoso de se locomover, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo que a gente está vendo os idosos passar nesse período, né? Vamos lá. Direito de ir e vir é um direito constitucional de qualquer Certo. cidadão. A Constituição já Uhum. coloca isso no artigo 5º. A lei, ela vem de novo a lembrar, a frisar mais uma vez o Estatuto do Idoso, que ele continua tendo os mesmos direitos que ele tinha antes, de ir e vir, de trabalhar, lazer, educação, todos os direitos, saúde, convívio familiar, tudo isso foi colocado lá no início. Aí vem a pandemia. E aí? A pandemia, na verdade, ela colocou em xeque não só o direito de ir e vir do idoso, ela colocou em xeque o direito de ir e vir de toda uma população. Então, na Certo. verdade, a gente tem que pensar até que ponto o meu direito de ir e vir ele está existindo nessa pandemia. Esse idoso que está circulando, ele é uma pessoa que ele está contaminado? Se ele está Uhum. contaminado, ele não tem direito de ir e vir. Ponto. Número um. Não tem, assim Uhum. como eu não tenho, você não tem, ninguém tem. A pessoa contaminada, ela tem uma obrigação legal imposta por lei. É importante a gente falar isso. A gente tem um decreto, a gente tem uma lei regulando as ações da pandemia. Então, a pessoa que Uhum. está contaminada, ela não pode circular. Ela está realmente em isolamento. Agora, vamos supor que esse idoso, ele não está contaminado, mas ele está com a suspeita de estar contaminado. Ele está com a suspeita de estar contaminado? Também não pode circular, não. Fica em casa. Da mesma Certo. forma, é o mesmo tratamento. Agora, esse idoso é um idoso que não está com suspeita, não está contaminado. E aí, ele pode circular? Pode. Assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa. Lembrando que ele tem só que ter ciência de que ele é um grupo com mais risco, que a máscara não é 100% eficaz, que nada é 100% eficaz. Mas se ele for uma pessoa lúcida, porque ser idoso não significa que a pessoa perdeu a lucidez, ninguém pode trancá-lo dentro de casa e proibir que ele saia. Então é isso que a gente faz. Uhum. Se a pessoa, se o filho, o neto, algum familiar tranca esse idoso em casa, ele sendo lúcido, até com a justificativa mais louvável que seja, para ele não se contaminar por causa da pandemia, essa pessoa ela pode responder por cárcere privado. Então a gente Ótimo. tem que ponderar. Isso é o ponto, isso que eu acho que é importante.
né, teve muitos memes, vídeos, né, mostrando isso. Ah, eu tranquei minha mãe em casa para ela não sair, por ser idosa, né? Teve vários vídeos nesse sentido. Então, nesse caso, a pessoa responde também, né? Responde, responde. Não é porque a pessoa é idosa que você passa a tratá-la como uma criança e faz com ela tudo que você faria com seu filho menor que não tem discernimento. O idoso saudável, o idoso lúcido, ele é um adulto como qualquer outro. A lei ela está ali para trazer garantia, direitos para evitar esse idoso no seu exercício pleno de cidadania. A gente tem que lembrar que o princípio Uhum. que rege a maior parte dos países, inclusive o Brasil, ainda é o princípio da dignidade da pessoa humana. E eu espero que isso continue sendo para sempre. Desde o bebê ao idoso. E a gente tem que respeitar, sim, a lucidez desse idoso, as suas vontades. Conversar, orientar, explicar é obrigação dos familiares. Impedir? Não. Ó. E a questão dessas multas, das infrações, das denúncias, né? Dessas pessoas que são responsáveis, né, ali pelo cuidado com o idoso. Se quiser falar um pouquinho a respeito. A gente tem muita multa prevista na parte de infrações administrativas. Multas que, Uhum. elas, se eu não me engano, elas começam em R$ 500 pela lei e elas vão podendo chegar a 3 mil, sendo por dias de infração, ou seja, elas podem ter um cômputo aumentado de acordo com o poder aquisitivo das pessoas. O que a gente tem que pensar? Para chegar nesse ponto, a gente não está tratando muitas das vezes simplesmente de familiares, porque normalmente o que os familiares eles acabam incidindo não são em meras infrações administrativas. Infelizmente, quando a gente vê infração por parte de familiar, já são infrações penais, já são crimes. Já é questão Uhum. patrimonial, já é questão da violência, já é questão dos maus tratos, até muitas das vezes a questão da tortura. Então, essa questão das multas, a gente pode pensar muito mais em termos de instituições. Não só as casas de abrigamento, como, por Uhum. exemplo, clínicas, vamos supor, no seu ramo, uma clínica de fisioterapia que maltrata, que discrimina, que trata de forma errada um idoso, ela está ali para prestar um serviço e ela está prestando de forma errada, desrespeitando o estatuto, ela pode responder por uma infração administrativa. Vamos Uhum. pensar, hoje em dia a gente sabe que tem toda uma questão de acessibilidade. Um ambiente que ele é aberto ao público, não interessa que ele não tem como foco o idoso. A gente tem que pensar assim numa questão de acessibilidade. Tem que ter uma entrada própria para o idoso, para o cadeirante, tem que ter um ambiente que a gente possa circular. Eu vou contar agora de uma experiência minha, pessoal, que me deixou Uhum. muito chateada. A minha mãe faleceu esse ano, mas a minha mãe, no último 2 anos da vida dela, ela estava lutando com câncer e estava com uma cadeira de rodas. Primeira vez que eu fui levá-la para passear num shopping com a cadeira de rodas, eu não consegui circular na maior parte das lojas. E assim, foi a primeira vez que eu consegui tirar ela de casa e ela passou pelo constrangimento de não conseguir circular. Então, o que eu falo? É lógico que eu entrei em contato com as lojas, reclamei, eles pediram mil desculpas. Uhum. E nas 2 lojas que eu reclamei, depois eu voltei, eles tinham ajeitado. Mas se eles não Olha que bom. ajeitassem, o que eu falo? Aham. Você sabe o trauma que é para uma pessoa que já está limitada ser tirada dela o direito de lazer? Porque andar no shopping é o direito de lazer que é constitucionalmente garantido. E o Estatuto Sim. frisa isso também. Então a gente tem que pensar que a gente tem que se adequar. A gente tem que se adequar. Por exemplo, na delegacia. A minha delegacia não é a delegacia do idoso, mas eu tenho que ter uma entrada própria para um cadeirante. Eu tenho. Ah, minha delegacia tem 2 andares, vai subir escada. Não, eu vou descer e vou fazer a oitiva dele lá embaixo. Eu não posso obrigá-lo a subir uma escada. Então a gente tem que se adaptar e adequar a atender todo tipo de público. E o idoso merece o Sim, nosso respeito. E sim, eu acho com que certeza. todo órgão aberto ao público, todo órgão público tem que pensar dessa maneira. E aí, se desrespeitar, a gente vai pensar de novo nessas questões de infrações administrativas e multas. Ótimo. A Débora está perguntando: tudo isso denuncia no Disque 100? Sim, tudo isso denuncia no Disque 100.
Agora, eu só quero abrir um pequeno parêntese. Eu estou Certo. ouvindo o idoso gritar agora. Eu estou ouvindo o idoso chorar agora. O fato está acontecendo agora. Ele precisa de socorro agora. Não é o Disque 100. Aí é o 190. Isso é para Tá. qualquer caso de violência. Está acontecendo agora, a gente precisa ligar para o 190 para uma viatura ir agora no local, tirar aquela pessoa da situação de risco e, se tiver acontecendo um crime, prender o agressor. Então, eu sei que aquele idoso, ele é maltratado, ele está magro, ele está acamado, sem visita. É uma conduta que ela se espaça no tempo? Diz que sim. É uma conduta gritante, agonizante. Agora, 190. Por quê? Ótimo. O Disque 100 tem um delay. Todo Disque 100 ele tem que ser apurado. Eu recebo semanalmente vários Disque 100. Só que, vamos supor, hoje, dia 2, eu estou recebendo o Disque 100 da semana passada. Eu não estou Uhum. recebendo ele agora em tempo integral. Então, se aquela pessoa está sofrendo agora, o Disque 100 não vai resolver o problema dela. Quando chegar na minha mão, ela já foi agredida, ela já foi violentada e, quiçá, morta. Então, a gente não pode esperar para o que é urgente. O que é urgente, 190. Nossa, eu achei super importante você falar isso, principalmente da questão do delay. Acho que foi ótimo, assim, você esclarecer isso, que realmente a gente às vezes pensa que é só denúncia no número e que tem essa urgência que a gente precisa separar. Sim, precisa. É E outra coisa que eu importante. achei muito interessante, que realmente eu não tinha pensado tanto, mas depois que você falou, eu fiquei pensando. Na verdade, é como se a nossa sociedade fizesse realmente uma pausa para as pessoas, vamos dizer assim, sadias, e que até 60 anos é considerado, vamos dizer, normais, né? E a partir daí há um esquecimento, tanto na questão da acessibilidade, na questão dos gostos, né? O idoso ele passa a ser esquecido, né, dentro da própria sociedade, os sonhos, né, vem a família controlando, vem a família conduzindo aquele idoso, ele já acha que já discutiu demais com a família, ele não precisa mais discutir, mas principalmente também, só tirando o foco do idoso, mas voltando para as outras pessoas que têm as suas deficiências, as suas necessidades, né? Que realmente não tem. Eu não tinha parado para fazer essa observação que você falou, a questão do shopping, das lojas. E isso é muito grave e triste, né? Porque há um esquecimento dessas pessoas. Cristiane, a gente só percebe quando a gente sente na pele. É incrível isso. É, Há 2 anos atrás, eu não tinha ideia do que era andar com cadeirante. Então, eu olhava um lugar com uma rampa, acesso, um corredor um pouquinho mais largo, a gente achava que estava. Eu olhava a calçada da rua, eu achava que dava para andar. O dia que você começa a andar com alguém numa cadeira, você vê o quanto a coisa ainda precisa melhorar. Quanto as ruas das cidades ainda têm que ser adaptadas, o quanto as pessoas ainda têm que ter respeito por quem está ali, o quanto que os espaços públicos têm que ser ajeitados e o quanto a gente tem que se acostumar que problema de locomoção, idade chegando, avançada, tudo isso é normal e que nós também vamos passar por isso. Então a gente tem que ter compaixão e empatia desde já, porque hoje são eles, amanhã somos nós. E a gente vai querer sofrer o que eles estão sofrendo agora? Não, gente. Nem eles merecem passar por isso. Então já passou da hora da gente olhar para o idoso e ver o nosso futuro ali. Tratar como a gente gostaria de ser tratado. É o mínimo. E também uma coisa que você me falou agora que me fez pensar, uma das frases que a gente mais escuta algumas pessoas falarem, no tempo deles, mas no tempo deles era diferente. Gente, o tempo deles é agora. Eles estão vivos é agora. Esse tempo de hoje é nosso, é deles, é da criança, é de todo mundo. Não existe você tratar o idoso como se ele não pertencesse a esse tempo. Ele tem tão direito de viver esse tempo como nós. Ele tem tanto direito aos avanços tecnológicos como a gente. Inclusive o Estatuto fala isso. Que tem que ser feita educação, tem que ser passado para eles, tem que ser colocado tudo que a gente tem de acesso para a gente, para eles também.
É uma questão de dignidade da pessoa idosa. E a gente tem que lembrar isso. Exato, perfeito. A menina, acho que menina 350 que apareceu aqui, ela perguntou se seria omissão, no caso. Eu acho que ela está falando dos familiares, né? Acho que eu me perdi no momento que ela falou. Mas eu acredito que foi relacionado aos familiares mesmo, né? Então é omissão, né? Deixa A eu gente mandar um pode beijo para chamar. ela, que ela é minha madrinha. Minha tia é minha madrinha. Ah, Linda, legal. beijo. A omissão do. Eu não sei se ela estaria falando dos shoppings, dos poderes públicos ou dos familiares. De qualquer maneira, a gente vai sempre colocar, sempre que o direito ao do idoso, seja em qual esfera tiver, não estiver sendo respeitado, a gente pode falar de omissão sim. Seja omissão por parte de particulares, seja omissão por parte de poder público e seja omissão por parte de familiares também. Lembrando que as omissões por parte de familiares são extremamente graves e extremamente limítrofes com os crimes. Porque quando um familiar ele está se omitindo, o que isso está gerando na vida daquele idoso? Não é só um passeio frustrado num shopping que está gerando. Quando um familiar que tem, por supor, a obrigação de cuidado com aquele idoso, aquela obrigação de dar o banho, aquela obrigação de dar alimentação, quando esse familiar se omite em relação a isso, o que ele está gerando nesse idoso? Então, não é uma simples omissão. Ele está gerando um maltratamento, ele está gerando realmente um deixar de cuidar. E aí a gente já vai estar entrando naquela esfera de todos os crimes que tem no Estatuto do Idoso e também os crimes do Código Penal. Porque não significa que são só esses crimes que vão ser cometidos. Ele pode cometer toda uma sorte de crimes, inclusive o Estatuto do Idoso. Ele aumenta as penas do Código Penal em diversos crimes quando são cometidos contra pessoas idosas. Ótimo. A gente já está caminhando para o final, Bianca. Então vamos pincelar, né? Vamos explicar para essas pessoas, todas essas que estão aqui. Eu vou deixar a live gravada para aquelas que vão assistir posteriormente. Então, explicar exatamente isso. Quais são os direitos desses idosos, né? A gente deixou o melhor para o final. E a gente já explicou aonde pode haver essas denúncias. É claro que às vezes o idoso em si, ele não vai fazer essa denúncia, né? Às vezes ele não tem muita consciência de fazer, principalmente se for um idoso que está ali acometido de alguma demência ou sem locomoção, sem acesso a essa denúncia. Às vezes até aquele mais lúcido, ele pode entender que, por exemplo, faz parte da vida, ele mereceu estar passando por aquilo, né? Então, às vezes, ele não vai fazer essa denúncia. Então, acho que ficou bem claro que é nossa obrigação como sociedade, né? Não só como profissional da área da saúde, mas toda a sociedade denunciar, tanto no 100 quanto no 190. Mas vamos então esclarecer para essas pessoas outros direitos que elas têm, né? O que o idoso em si precisa saber, até mesmo para o lúcido, né? Sim. Bom, primeira coisa é quando começa a pessoa a ser chamada de idosa? 60 anos. A lei ela traz 3 marcos de idade que a gente pode tratar: 60, 65 e 80. Então a gente tem, primeira, para você estar dentro do hall de idosos, 60 anos e um dia, 60 anos completos, a pessoa já ser considerada idoso. E aí ela já faz direito, ela já faz jus a todos os direitos previstos na lei, a todo o tratamento especial previsto na lei. 65 anos, a gente vai ter outros tipos de direito. A pessoa ela passa a ter direito à gratuidade de transporte intermunicipal, Uhum. a gratuidade, dependendo da faixa de renda dela, de transporte interestadual, limitado a algumas vagas, se essas vagas estiverem ocupadas, a 50% da passagem, mas ela já passa a ter direitos à gratuidade, aos 65 anos. Aos 80 anos, ela passa a ter direitos entre os próprios idosos. É um grupo prioritário dos idosos. Se eu tenho 2 idosos num local para serem atendidos, um tem 60, o outro tem 80, o de 80 vai passar na frente do de 60. É o grupo prioritário.
exceto, obviamente, a gente estiver dentro dos tratamentos médicos de urgência ou de 60 com um caso mais grave de 80. Aí é a Uhum, questão de urgência médica que a gente vai seguir aquele parâmetro, você melhor do que eu conhece das cores. Mas esses seriam as principais 3 faixas de idade. Quais são os direitos básicos que o idoso tem? Em caso de internação em hospital, a pessoa tem 60 anos, ela tem direito, por lei, a ter um acompanhante com ela. Então, não cabe ao hospital autorizar essa pessoa a ter um acompanhante. Não, é direito dela, ela está internada, não importa se for uma enfermaria, não importa se é quarto, ela tem direito a um acompanhante. Para esse direito ser negado, ele precisa ser justificado, fundamentado pela equipe médica, por que esse paciente não está tendo seu direito respeitado por lei. Um exemplo claro que a gente vê agora é o Covid. Os pacientes uhum, de Covid, eles, independentemente da faixa etária, eles estão sem o direito ao seu acompanhante. Mas por quê? Porque é uma questão de saúde pública de um vírus extremamente transmissível que a gente não teria como colocar esse acompanhante com risco de ser contaminado. Então já está pacificado isso. Muito embora, é importante a gente falar isso, que no início da pandemia, algumas decisões judiciais foram contrárias às decisões hospitalares e foram dados os direitos de acompanhantes permanecerem com seus entes hospitalizados. Mas já ficou meio que sanada essa questão, dizendo que não pode. Mas, é, se a pessoa quiser tentar a sorte no judiciário, existe jurisprudência favorável. O que uhum. mais que a gente pode pensar em direitos? Processo judicial, processos administrativos, processos como um todo. A pessoa com 60 anos ou mais, ela passa a ter também andamento prioritário. O seu processo ele não vai andar no ritmo dos processos comuns, ele vai andar junto com os outros processos dos outros idosos. Ah, vamos supor que o idoso morreu. E aí quem vai substituir ele nesse processo? Vai ter esse mesmo direito? Depende. Também é idoso? Vamos supor que o senhor ele tinha uma ação trabalhista, ele tinha mais de 60 anos e ele tinha prioridade. Ele morreu antes dessa ação acabar. A viúva dele entra no colo. Ela também tem mais de 60 anos, para o processo continua tendo a prioridade. Se tiver menos de 60, não. Ah, a pessoa ela não tinha 60, mas ela fez 60 anos ao longo do processo. Esse processo sai da pilha comum, vai para a pilha do especial. Tanto em repartições de justiça, como em outras repartições, como cartório, delegacia, tudo isso. Eu não posso, na minha delegacia, pegar um inquérito onde a vítima tenha 60 anos ou mais e colocar ele no prazo normal. Eu tenho que dar a ele um prazo diferenciado por lei. Para Uhum. o idoso, a gente tenta sempre dar essa questão da celeridade. Eu acho que esses seriam os principais, assim, realmente, direitos dele. Lembrando também, não pode ter discriminação em concurso público por conta da idade. Antigamente, a gente tinha uma discriminação. O estatuto ele é claro em dizer que o idoso pode fazer concurso público. É certo que a gente vai ter que olhar aquela questão de aposentadoria, como é que vai ser, quanto tempo Uhum. ele vai ter que ficar no cargo, se ele vai ter o direito ou se ele não vai, levar a aposentadoria integral, se não vai ser. Mas ele pode concorrer, ele pode trabalhar. O direito ao trabalho do idoso ele é garantido pelo estatuto. O direito ao estudo é garantido. O idoso pode frequentar a faculdade, pode frequentar um ensino médio, um ensino fundamental. Tudo isso é garantido pela lei. Então, ele tem amplos direitos. A Sistema de questão saúde também. do trabalho é muito legal você falar, porque eles aposentam e acham que ali acabou. E muitas empresas não dão essa oportunidade, né? Teve aquele filme que saiu recentemente na Netflix, O Estagiário, ele é muito legal, ele Nossa, fala ele é sobre lindo. a oportunidade para o idoso no mercado de trabalho. E o que você falou é ótimo da gente saber que é que ele tem direito, né? Então, os idosos que forem assistir, ó, vocês têm direito, então pode concorrer a uma vaguinha aí, né? Tem Deve. capacidade, tem, né, currículo, tem experiência, por que não, né? E hoje a gente vê, até em faculdades públicas e faculdades privadas também, o que eles chamam de universidade do idoso, que não é um curso de formação superior, mas é uma ocupação com várias atividades para o idoso. E assim, eu conheço gente que participa
E ela fala, é grupo de teatro, são passeios, são palestras, ensina essa questão de como lidar com a tecnologia, os celulares, ou seja, mantém eles antenados com o que está acontecendo hoje. Várias cidades têm, eu sempre falo para as pessoas idosas, procura a Universidade do Idoso que não tem depressão que consiga ficar ali dentro. Porque também é um ponto que a gente não tocou, que eu acho extremamente importante para os familiares pensarem. A depressão na terceira idade ela é muito mais comum do que a depressão na nossa idade, na meia-idade. Então, assim, quando o Sim, idoso eu ele fiz está um mais post ontem quietinho, sobre esse assunto. quando ele está mais quietinho, tudo, é a hora da gente conversar. Quando ele começa a falar muito, porque no meu tempo não era assim, isso, aquilo, outro. Quando ele fica apático, quando ele deixa de assistir aquela novela que ele queria, quando ele deixa de querer conversar, é porque tem alguma coisa errada e é hora da gente realmente entrar ali com cuidado do tratamento psicológico em cima desse idoso. Gente, eu pesquisei aqui rapidamente, aqui em Goiânia tem, tá? Eu achei aqui na PUC, Goiás, achei, acho que na UFG também. Rapidinho, eu joguei aqui no Google, mas você pode procurar. E é um tema super legal. Claro que deve estar suspensas as atividades por Suspenso. conta da pandemia, mas passando, né? Isso tudo é algo que você pode procurar. Tem um outro comentário aqui da Ana, ela escreveu. É importante mencionar que as denúncias são encaminhadas ao desenvolvimento social, que através do CREAS acompanhará a família na tentativa de restabelecimento dos vínculos e superação da violência. Essencial. Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar muito esse lado social junto com todos os órgãos que a gente tem disponível. CREA faz um papel assim fora de série. Da cidade que eu trabalho, Santa Luzia, a gente tem uma rede muito atuante. Todos os órgãos eles Uhum. conversam, dialogam muito, tanto em questão de idoso, quanto em questão de criança, quanto em questão de violência contra a mulher. Então, quando um órgão não dá conta do recado, não é a sua área de atuação, a gente dialoga e encaminha o caso para todo mundo. Às vezes, num caso, tem 2, 3, 4 órgãos trabalhando, e a gente conversa, troca informação. E é uma coisa que eu sempre falo para os outros órgãos. Tratem da parte social, mas se tiver qualquer suspeita de crime, não tente averiguar o crime, passa para a gente. Deixa que a gente vai apurar, porque quanto antes a gente entrar numa questão de crime, melhor e menos violência essa pessoa vai sofrer. Perfeito, Bianca. Eu queria, acho que a gente já pode finalizar, né? A menina 350 colocou que é super interessante esses serviços e apoios, realmente. Acho que muitas pessoas comentaram que foi muito esclarecedor, foi mesmo, para mim também foi muito esclarecedor. E acho que a gente já pode finalizar, né? Pode caminhar mesmo para essa finalização. E se você tiver algum comentário para acrescentar, Eu vou finalizar com uma dica. Você falou do filme perfeito. Estagiário e eu separei um podcast, que, se eu não me engano, ele é semanal. Gente, no Spotify, acho que no YouTube, qualquer outro lugar você acessa ele. O nome dele é Idoso em Foco, é da Rádio UERJ. Então, podcast Idoso em Foco, da Rádio UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é feito por uma idosa, é bacana a gente falar isso, e por uma, eu acho, eu não sei se ela é jornalista, mas uma menina mais nova, e as duas fazem esse confronto de gerações e estão sempre focadas no idoso. Falaram da questão do idoso na pandemia, fala da questão da violência contra o idoso, do idoso no cinema, lazer. Então, cada semana eles pegam um tópico elas pegam um tópico diferente e estão colocando. Eu admito que depois que a gente marcou a live, eu falei, deixa eu catar uns podcasts aqui. E eu escutei assim, um deles assim, quase que eu maratonei o podcast dela. De tão legal que é. Eu não conhecia, já anotei aqui para mim procurar ouvir depois. Ah, gente, olha que delícia esse comentário da Ana Gabriche, falando realmente dessa questão da nossa parceria em Santa Luzia. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente desenvolve em Santa Luzia em rede. Fico muito feliz e a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela realmente está sempre apoiando, a gente está sempre realmente trabalhando em prol
do bem da comunidade. Eu fico muito feliz com isso. Bianca, obrigado, viu? Obrigada por essa oportunidade nossa, esse momento que acho que foi único, né? Eu queria agradecer ao coletivo de causas que nos uniu, né? Aqui a Raislana, que intermediou a nossa comunicação, né? E até foi um comentário dela, falou que realmente não tinha live sobre esse tema, e igual você falou no começo, foi algo que foi muito pouco abordado, acho que não deve ter sido abordado, e que eu acho que realmente toda a população precisa saber mesmo, como eu falei. Foi muito esclarecedor, né? Obrigada pela sua disposição e fico feliz e estou aqui também disponível, tá? Precisar de qualquer outra informação relacionada à fisioterapia, eu coloco à disposição, tá? E muito, muito obrigado mesmo. E vamos na luta aí pelos nossos idosos. Um beijo, obrigada. Foi muito bom poder estar aqui hoje, poder estar falando um pouquinho, tentando esclarecer. E se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco aqui à disposição. Pode me mandar mensagem, pode ir no privado, pode falar, que eu vou ter o maior prazer em responder. E é isso, gente. Uma Isso, população que eu vou sabe só. dos seus direitos é muito melhor. Verdade. Eu vou só finalizar para quem perdeu o comecinho. A doutora Bianca, ela foi responsável por uma das maiores investigações, né, doutora Bianca, relacionados a idosos num asilo em Santa Luzia, né, em Minas. Então, gente, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão saber mais informações. E por isso que deu certo a nossa live, porque ela realmente está à frente dos direitos dos idosos, né? Então, muito obrigada, doutora Bianca. Boa noite. Boa noite a todo mundo que participou. Muito obrigado mesmo, cada um de vocês que ficou até aqui agora. Mandar um beijo aqui para minha irmã que está ali agora. Um beijo para a irmã da doutora Bianca. Gente, eu vou encerrar, vou deixar a live gravada, tá? Fiquem com Deus, um beijo.